Bíblia, a inerrante e infalível Palavra de Deus. Comecei no último domingo uma série de estudos sobre a Palavra de Deus. No domingo passado nós vimos biblicamente que, tristemente, qualquer pessoa, ou melhor, qualquer um, pode usar a Bíblia. Até mesmo o diabo. E ele fez isso, nós vimos, quando ele tentou Jesus no deserto, ele citou a Bíblia. E ele citou a palavra de Deus em Gênesis, quando ele disse para Eva: vocês vão ser como Deus, conhecedores do bem e do mal. Ele usa a mentira e usa a palavra. Sempre foi assim. E nós vimos que não é garantia nenhuma alguém usar a Bíblia, apesar de ser ela a única base que nós temos para conhecer a Deus. Nós vimos que esse é um grande problema e que cada um daqueles que verdadeiramente creem tem uma responsabilidade: identificar os erros, identificar aqueles que estão falando, usando a palavra da maneira correta, da maneira que agrada a Deus, da maneira que honra e glorifica a Deus. E eu e vocês que cremos somos responsáveis. Não basta alguém se dizer pastor, bispo, apóstolo e subir numa plataforma com um microfone na mão e uma Bíblia e começar a dizer: nós temos que examinar detalhadamente nas Escrituras. E vimos que há pessoas que vêm literalmente de todos os lados trazendo engano com a Bíblia em suas mãos. Vimos também que é importante, muito importante, que não importa de onde venha ou quem use a Bíblia de maneira distorcida, seja o diabo, sejam falsos profetas, sejam charlatões, ou seja, gente sinceramente enganada, ou mesmo cristãos enganados usando textos bíblicos de maneira errada. Não importa a fonte, nós somos chamados a examinar. Por quê? Porque engano é errar. E engano na palavra de Deus é errar no conhecimento de Deus. E é importante que vocês entendam isso e não se enganem. Ainda que aqueles que se proponham a pregar sejam mais responsáveis, vocês são responsáveis tanto quanto. Ninguém vai chegar e dizer: mas eu ouvi o pastor fulano de tal e a culpa é dele. Não, a culpa era sua de não examinar na palavra. Nós vimos os bereanos examinando Paulo a cada dia para ver se o que Paulo estava dizendo era realmente de acordo com a palavra de Deus. Se você tem a Bíblia em suas mãos, você é totalmente responsável. Eu disse que eu usaria algumas citações públicas de líderes religiosos. Elas estão aí na internet para qualquer um ver. Então eu não vou estar difamando ninguém. E eu vou fazer isso hoje com alguns desses líderes, de diversas ramificações. Nós não vamos ver diferenças que há entre cristãos. Há irmãos e nós erramos em alguns pontos, sim. Você sabe quais? Não. Se eu soubesse, eu não erraria mais. Mas é possível que haja entre irmãos diferenças de interpretação da Bíblia. Não é ela que permite isso, somos nós que somos falhos.
Mas há limites. Há erros que não deveriam e não podem acontecer. E um deles é como nós consideramos este livro. Porque se nós errarmos na maneira como nós vemos esse livro, então nós vamos errar em vários outros pontos. Os erros que nós vamos ver, eu creio, são fundamentais e lidam ou tratam com o nosso destino eterno. Não são diferenças como modelo de batismo ou como sistema de governo da igreja, mas são erros e ensinos muito perigosos. Como então nós vamos examinar a cada dia nas Escrituras? E lembra que nós citamos o que Paulo disse para a igreja de Corinto, que 2 ou 3 profetas no máximo falem e os outros façam o quê? Julguem. Nós somos chamados para julgar todo o ensino que nós ouvimos. Como nós vamos fazer isso? Eu gostaria de ver com vocês 10 princípios. Hoje nós vamos ver só o primeiro. Que nos ajudam na leitura, no entendimento da Bíblia. Coloquei 10, alguns, não é um número sagrado, poderia ser dividido em menos partes. É talvez uma forma didática. Não é invenção minha, não é inovação, mas são bases que são adotadas na história, ou foram adotadas na história da igreja, e que nos ajudam a discernir os ensinos. Todos eles princípios da Escritura. Nós vamos ver alguns textos da palavra também que nos auxiliam a entender e a julgar os ensinos. Nós vamos fazer o que é? É interpretar. E o que é interpretar? É uma definição básica, muito simples, mas que nós precisamos entender. Às vezes nós usamos algumas expressões que a gente não consegue entender. E aqui tem uma definição simples do que é interpretar. É uma ação mental de se compreender ou esclarecer ou ainda entender uma palavra, algo que é dito, ou um texto. Em termos simples, interpretar é entender o que foi dito ou o que está escrito. Simples assim. E nós precisamos fazer isso quando nós lemos a Bíblia e quando nós ouvimos alguém usar a Bíblia. Nós precisamos entender. E isso passa pela faculdade nossa que Deus nos concedeu de pensar. O irmão Augustus Nicodemos nos ajuda a entender isso. Ele diz assim: não existe compreensão de um texto sem que haja interpretação. Mesmo que esta leitura seja do jornal e o processo de interpretação aconteça inconscientemente, você está lendo e você está entendendo, sendo um texto, a Bíblia não foge a esta regra. A Bíblia é um texto. E cada vez que a abrimos e lemos, buscando entender a mensagem de Deus para nós, nós estamos entrando num processo de entender, de interpretação. Como palavra de Deus, a Bíblia deve ser lida como nenhum outro livro. Nós vimos que não há nenhuma outra palavra de Deus a não ser a Bíblia. E nesse sentido ela deve ser lida como nenhum outro livro. Mas tendo sido escrita por homens, ela deve ser interpretada como qualquer outro livro. Alguns vão se opor, dizendo, mas isso é só usar a mente e o espírito. Nós falamos na semana passada que a ação do espírito jamais desconsidera o nosso pensar. Porque Deus nos deu a capacidade de pensar. E muito pelo contrário, quando alguém, em nome de Deus, fala para você esvaziar a sua mente, para você não pensar sobre o que você está fazendo, você está entrando em um terreno extremamente perigoso. Nós vimos vários textos que nos levam a pensar, a meditar. Uma outra verdade, quando Deus, ao inspirar a sua palavra, nós vamos ver isso,
Ele fez o quê? Ele falou a homens. Então ele falou no idioma daqueles homens, com palavras que eles entendiam, e ele queria transmitir a eles ensinos que eles compreendessem e que eles escrevessem para que outras pessoas entendessem. É claro isso ou não? Não existe um código da Bíblia. E não sei se vocês já ouviram, mas existe um livro chamado Código da Bíblia. E que diz que ela está cheia de códigos secretos. E aí, um matemático e um jornalista americano defendem que é possível decifrar o código da Bíblia por meio de operações matemáticas por computador. No código estariam previstos o Holocausto, a morte de Yitzhak Rabin, a presidência de Bill Clinton. Está na Bíblia isso. Mas quem vê? Ninguém vê, tem que ter um código. Quem sabe o código? Eles. A Bíblia não tem um código. Quando Deus inspirou aqueles homens para escrever, eles escreveram de forma que qualquer pessoa que lesse, entendesse o texto. Essa ideia de códigos é bobagem. A Bíblia, ainda que tenha, sim, dificuldades, textos difíceis de compreender, nós não podemos negar isso, ela foi escrita para que pessoas pudessem entender. Simples assim. Todos podem entender os textos da Bíblia. Se sabe ler, se tem uma pequena compreensão, consegue entender um texto, interpretar o texto. Agora, por ser palavra de Deus, crer e compreender a história, aí precisa da ação do Espírito Santo. Vocês estão entendendo? A Bíblia é um texto, mas ela não é somente um texto, ela é a palavra de Deus. Qualquer pessoa pode ler e entender um texto, mas compreender e crer naquilo só mediante a ação de Deus. Vamos ler um texto que retrata isso de maneira muito clara, um texto muito conhecido, Lucas capítulo 24, os versículos 1 a 7. É um texto conhecido por muitos que não creem no texto. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. O sepulcro de quem? De Jesus. Encontraram removida a pedra do sepulcro. Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. E amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. Alguém que nunca tenha ouvido falar de Jesus e que leia esse trecho, esse texto, ela vai entender o que aconteceu. Um homem que se chamava Jesus, que morreu, que foi sepultado, viveu de novo. Ela vai saber disso. Agora ela só vai crer se Deus revelar isso para ela. Tanto que muitos hoje negam a ressurreição de Jesus. Leem um texto, não, aquele texto não é verdade, é uma invenção. Os judeus não criam na ressurreição de Jesus. Mas eles entendiam o que estava sendo falado. Crer que esse relato é um fato, e foi um fato literal e histórico, só por meio da revelação do Espírito Santo. Vamos para esses princípios que eu espero a gente poder, no decorrer dos estudos, entender. Primeiro deles, a Bíblia é a palavra de Deus, portanto ela não tem erros. Ela é inerrante e infalível. Nós vamos ver essa hoje.
Somente a Bíblia é regra de fé e prática para os verdadeiros cristãos. A iluminação do Espírito Santo é imprescindível para crermos e entendermos a palavra. Cristo é o centro da Bíblia. Ao estudar a Bíblia, considere a história, o contexto e a língua em que ela foi produzida. Nunca vá além do que está escrito. Procure o sentido literal do texto, a menos que as evidências mostrem o contrário. A Bíblia interpreta a Bíblia. Considere a revelação progressiva da Bíblia e a sua unidade. E considere como homens de Deus na história trataram dos textos bíblicos. Alguns vão dizer, mas aí é difícil, hein? Isso é só para pastor e professor. Não. Pensar assim é o que está fazendo com que a igreja atual esteja do jeito que está. É mais fácil falar amém, porque o pastor diz, do que estudar a palavra dele, a palavra de Deus. É muito mais fácil. Mas é um engano achar que a pessoa não é mais responsável. Irmãos, quando nós amamos de verdade alguém, de verdade nós não fazemos tudo por aquela pessoa? Se nós dizemos que amamos o Senhor, se nós dizemos que cremos no Evangelho, o que é o Evangelho? A Bíblia diz que nós somos pecadores, nascemos em pecado, e por causa dos nossos pecados estávamos separados de Deus, porque Deus é santo. E não havia nada que nós pudéssemos fazer para mudar essa separação. Mas a Bíblia diz que Deus amou pecadores, a iniciativa foi dele. Pecadores como nós. E Ele nos amou tanto que deu seu Filho sem pecado, o único sem pecado, Deus encarnado Jesus, para obedecer toda a lei, tudo que Deus exigia, perfeição. E Ele foi perfeito. E na cruz, Ele morreu por pecadores. No seu sangue derramado, Ele purificou os pecados de muitos pecadores. E na sua ressurreição, Ele deu uma nova vida a muitos pecadores. Todos aqueles que creem nesta verdade, pela iluminação do Espírito Santo, que recebem o que Cristo fez, por amor e de graça, foram salvos, creram no Evangelho, têm acesso a Deus agora, se arrependeram dos seus pecados. Isso é um relato da Escritura. Mas se eu e vocês cremos, por menos que nós entendamos, isso é muito grande. Esse amor é grande demais por nós. E Ele deveria nos constranger a querer conhecer mais e mais esse Deus. A querer andar na presença dEle, a querer fazer tudo em todo momento para a glória dEle. Isso passa por que meio? Pela palavra dEle. Eu quero conhecer a Deus, eu quero conhecer esse Senhor que me salvou, que me deu uma nova vida, que me tirou do lamaçal de pecado, que me tirou de um inferno que eu merecia, e me deu uma nova vida, vida com esperança, com significado, e a certeza de que eu vou estar com Ele. Como não querer conhecê-lo? Como não viver em função de querer conhecê-lo? Entende como pesa sobre nós essa responsabilidade? Nós deveríamos, por amor a Ele, querer fazer tudo para Ele, querer conhecê-lo, andar na presença dEle, e isso passa pelo conhecimento da palavra dEle. Mas nós temos muitas outras coisas mais importantes para fazer. Isso não nos isenta da nossa responsabilidade. Se nós cremos, conhecer esse Deus que nos salvou, que nós cantamos aqui, deveria ser o nosso maior alvo. Como Ele diz, buscar primeiro o reino dEle, amar a Ele sobre todas as coisas. Como isso? Por meio da sua
palavra é um dos meios. Daí então, esse é o primeiro ponto. A Bíblia é a palavra de Deus. Se ela é a palavra de Deus, ela não tem erros, ela é inerrante, ela é infalível. Para os irmãos que estão conosco aqui já há algum tempo, eu espero que isso esteja claro já. Por isso, todas as vezes que nós vamos para a palavra, nós devemos ter isso em mente. Não é um livro qualquer, não é um livro cheio de erros, de homens. A Bíblia é a palavra de Deus. É o único meio que Deus usa para falar conosco. Não há outro. Mas Deus não usa homens que pregam? Sim, de acordo com a palavra. Só de acordo com a palavra. E nós precisamos ter isso em mente. Mas por quê? E quem disse que a Bíblia é a palavra de Deus? Ela diz. E é um dos textos que talvez a gente mais cite aqui, 2 Timóteo capítulo 3, os versículos 16 a 17. Veja o que a Bíblia diz a respeito dela mesma. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Toda a Escritura, isso significa, de Gênesis a Apocalipse, todo esse escrito é divinamente inspirado, por isso é a palavra de Deus. Se foi inspirado por Deus e Deus não erra, ela não tem erro. Pedro vai dizer isso, 2 Pedro capítulo 1, versículos 19 e 21. Com outras palavras, ele está falando exatamente a mesma coisa. Ele diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura, de qual? De toda a Escritura, é de particular interpretação. Daí então a importância de um dos pontos é que nós vemos como homens de Deus têm entendido aquele determinado assunto na história. Não é de particular interpretação. Não é o que você acha e o que eu acho, e se nós não concordamos, tudo bem. Não é de particular interpretação. Por que não é de particular interpretação? Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Toda a Escritura é divinamente inspirada. A Bíblia é a palavra de Deus. Nós não vamos fazer uma exegese do texto. O que é exegese? É um termo usado em teologia que nada mais é do que destrinchar o texto. Ver o que cada palavra significa. Entender a fundo o que esses textos significam. A gente está falando dos princípios. Eu quero, se você não esteve conosco, eu quero que você, se tiver um tempo e tiver interesse, nós temos esses 2 estudos na nossa página no YouTube. O que estão fazendo com a Bíblia e o que é a Bíblia para nós. Que nós abordamos esses textos de maneira um pouco mais detalhada. Nosso propósito é ver princípios. E um princípio, o primeiro deles é então, eu vou para este livro como sendo palavra de Deus. E isso já deveria me colocar no meu lugar de jamais questioná-la. Porque é Deus. É lógico isso ou não? Seres finitos, limitados, pecadores, maculados pelo pecado, dizendo: Deus, eu não concordo com o que você escreveu ou mandou escrever na sua palavra. Isso deveria nos humilhar. E esse é o principal ponto. A Bíblia é a palavra de Deus. O fato é que nenhum cristão jamais deveria duvidar deste fundamento. Ele rege todos os outros. Porque se não for a palavra de Deus, então o que nós estamos fazendo aqui, e esses 2000 anos de história, é uma grande bobagem. Mas infelizmente há aqueles que se dizem cristãos e que negam que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela é inerrante, negam eventos sobrenaturais escritos nela, negam o relato da criação
e que às vezes selecionam os escritos de acordo com, entre aspas, a vontade do freguês. Isso eu gosto, isso eu não gosto. Isso eu concordo, isso eu não concordo. Há pouco eu citei o texto de Lucas. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Qualquer um entende esse texto. A ressurreição de Jesus foi física. Um homem estava naquela cruz, crucificado, morreu literalmente, foi sepultado, 3 dias depois ressuscitou dos mortos sobrenaturalmente, fisicamente. Mas aqueles que se dizem cristãos na história e que negam isso. Um desses foi Rudolf Bultmann. Disse assim: a ressurreição em si não é um fato histórico. Tudo o que a crítica histórica pode estabelecer é que os primeiros discípulos vieram a crer na ressurreição. Eles creram em algo que não era verdade, era um símbolo. Não houve ressurreição. Mas Paulo diz que se Cristo não ressuscitou dos mortos, a nossa fé é vã. Esse era um professor de teologia alemão, e que influenciou muitos pastores e outros professores, muito respeitado no século passado. Para ele a ressurreição era um mito. O outro muito respeitado chamava-se Paul Tillich. Em relação à palavra de Deus, ele escreveu: provavelmente nada contribui mais para a interpretação errônea da doutrina bíblica da palavra do que a identificação da palavra com a Bíblia. O que ele quer dizer? A Bíblia não é a palavra de Deus. Ela pode conter, ela pode ser, quando você experimenta, mas ela não é objetivamente a palavra de Deus. É respeitado nos círculos acadêmicos de teologia. Um grande pensador do século passado, que dizia: a Bíblia não é a palavra de Deus. Eu não estou falando de gente fora, estou falando de gente que se professa cristã e que ensinava isso. E que pastores, professores de teologia admiram. Hoje ainda. Esses são chamados neo-ortodoxos. Ortodoxo é radical. Aqueles que creem que a Bíblia é a palavra de Deus e não discute são fundamentalistas radicais, ortodoxos. A neo-ortodoxia muda um pouco o discurso. Eu chamo de neoliberalismo. Liberalismo era aqueles que negavam tudo da Bíblia. Não pode negar tudo, mas também não pode aceitar tudo, então faz o meio caminho. Por eles serem homens muito inteligentes, e aí então a valorização da sua intelectualidade, do seu alto nível acadêmico. As falas desses homens, você lê um texto, é difícil você entender. É ambíguo. Você não sabe o que ele quer dizer ali. É em cima do muro, tipo politicamente correto. Sempre houve desses. Hoje há um líder muito conhecido, chamado Caio Fábio. Ele é fundador do Caminho da Graça e que tem atraído muitos decepcionados com o evangelicalismo hoje. Com as falcatruas que existem na igreja evangélica hoje, ele tem atraído muitos destes. O slogan dele é: Jesus é a chave hermenêutica da Bíblia, ou seja, para você interpretar a Bíblia, você precisa de Jesus. E essa é uma verdade absoluta. O problema é o que ele quer dizer com isso. Como ele vê a Bíblia? Palavras dele. A Bíblia não é inerrante, ela tem erros literários, cronológicos, e tem vários outros que ele cita. A fala é longa. Ela é um livro do homem, não é o livro de Deus, porque sinceramente Deus tem livros infinitamente melhores do que a Bíblia para escrever. Aí ele diz: quem quer andar com Jesus é assim. Ele quer andar com Jesus. Quem não quer base bíblica, vira fariseu e joga pedra. E uma das coisas que me marcou são vários ensinos que ele tem trazido. Foi de uma vez que um homem entrou em contato com ele, e ele mandou ler a Bíblia. Ele mandou o homem ler a Bíblia. E ele foi ler.
O homem leu, depois escreveu. Eu comecei a ler, vi os evangelhos, maravilhoso. Aí dos evangelhos eu fui para Atos, eu cheguei em Romanos. Aí ele diz, que Deus é aquele de Paulo? O homem que está escrevendo para o Caio Fábio. Um Deus assim é um Hitler. Quando ele chegou em Romanos 9. Eu odeio esse Deus, ele disse. Foi então que o pastor Caio Fábio respondeu. O Jesus dos evangelhos não se parece com o Deus de Paulo. Acho que Romanos 9, 10 e 11, falando com toda a honestidade do meu coração, são totalmente dispensáveis. A descrição de Paulo tentando explicar o inexplicável criou uma bananosa filosófica. Eu não sei o que é bananosa. Ou seja, Romanos 9, 10 e 11 eu dispenso. Porque em Romanos 9 há um texto difícil. Mas é porque eu não entendo que ele deixou de ser palavra de Deus? Ele vai continuar com vários sofismas. Ele é muito bom para fazer isso. Isso é o que Caio Fábio diz sobre a Bíblia. E sobre o que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu. Nós lemos, toda a Escritura é divinamente inspirada. Se Paulo escreveu a Escritura, o Espírito dirigiu. Então o que ele escreveu é a palavra de Deus. Como o apóstolo Pedro, também inspirado, entendia os escritos de Paulo. Nós ouvimos o que um homem diz. Vamos ver o que um homem de Deus inspirado, o apóstolo Pedro, fala sobre o que Paulo escreve. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 15 a 16. Lembra que Pedro diz, homens santos inspirados escreveram. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação. Como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele, Paulo, escreve da mesma forma em todas as suas cartas, incluindo Romanos. Falando nelas desses assuntos, suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vamos entender o que Pedro está dizendo aqui. Pedro está dizendo para aqueles irmãos, para quem ele escreve, lembrem da paciência de Jesus, do nosso Senhor, com os perdidos que ele conduziria ao quê? A salvação. Aí Pedro lembra do amado irmão Paulo. E ele então vai lembrar que Paulo escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Não foi Paulo invenção de Paulo. Não foi uma bananosa filosófica. Foi Deus, em sua sabedoria, dirigindo Paulo para escrever o que ele escreveu. E ele diz, é verdade, Paulo tem algumas coisas difíceis de entender. E por serem difíceis, ignorantes e instáveis, torcem. Como também fazem com outros textos das Escrituras. É triste, irmãos, ouvir isso. Declarações como essas. É muito triste você ler e ouvir declarações de pessoas que professam a Cristo, tratando a Escritura como se não fosse nada. E que você pega o que você quer dela. Um autor conhecido hoje, que é uma outra linha, ele é PhD em teologia, era professor, estudou em uma das universidades mais conceituadas de teologia dos Estados Unidos, a universidade em Wheaton. Ele se diz hoje um agnóstico, ele não acredita mais na Bíblia. E num artigo intitulado A Bíblia não tem inspiração divina, ele diz assim, chama Bart Ehrman. Eu diria que os diferentes autores da Bíblia têm versões diferentes da história
E por isso é errado tentar fazer com que eles digam a mesma coisa. Há muitos erros na Bíblia e, mais importante do que isso, há diferentes pontos de vista teológicos e isto precisa ser reconhecido. A Bíblia não é a palavra de Deus. Ele vai dizer que o sacrifício, que a divindade de Jesus e a Trindade foram inventados por teólogos depois. Hoje ele é um agnóstico. Disse acreditar em Deus, mas não que a Bíblia é a palavra de Deus, nem que Jesus seja Deus. Em 1985, um homem chamado Robert Funk, PhD em teologia, fundou com um grupo de outros 30 estudiosos da Bíblia, que depois chegou a 200, um seminário chamado Jesus Seminar, ou Seminário de Jesus, sugestivo. O alvo dele era determinar com base histórica o que Jesus tinha dito e feito de verdade. Vamos ver a Bíblia e vamos ver se aquilo ali, o que é verdade e o que não é dali. Aí ele diz assim, na época, nós estamos entrando numa importante empreitada. Vamos procurar simplesmente e rigorosamente a voz de Jesus, o que ele realmente disse. Nesse processo, iremos formular uma questão que chega aos limites do sagrado, também a blasfêmia, porque ele sabia que muitas pessoas que creem na Bíblia como palavra de Deus não concordariam. Há muitos em nossa sociedade. E eles fizeram uma reunião, vários desses estudiosos da Bíblia, e eles chegaram à conclusão de que só 18% do que Jesus falou na Bíblia e 16% do que ele fez era verdade, o resto era tudo mentira. Poderia citar várias outras, hoje, que acontece hoje, de negações da Bíblia como palavra de Deus. Alguns vão dizer, mas essas comparações, elas não são justas. Eu estou trazendo várias vertentes. Mas o fato, irmãos, é que todas elas concordam em um ponto. A Bíblia tem erros, então ela não é a palavra de Deus. E a consequência para isso qual é? Cada um escolhe o que quiser ou não escolhe nada. Mas na igreja, homens, não são só os fanáticos que creem que a Bíblia é inerrante e infalível, palavra de Deus. Em 1978, um grupo de irmãos, devido a essa avalanche de propostas contra a Escritura nos Estados Unidos, reuniram mais de 200 líderes, pastores, professores. Em Chicago, eles fizeram uma declaração sugestiva. A declaração de que a Bíblia é inerrante. Dentre eles estavam homens como o J.I. Packer, Francis Schaeffer, o Sproul, que nós vimos hoje, que faleceu há um pouco tempo, John MacArthur e vários outros homens. Tinha só reformado ali? Não. Tinha homens de outros segmentos, mas que criam que a Bíblia é a palavra de Deus sem erro. Nós precisamos de teólogos para nos dizer que a Bíblia é a palavra de Deus? Não, irmãos. Ainda que o mundo inteiro negue, ela não vai deixar de ser palavra de Deus nunca. Nós não vimos lá esse texto? Toda a Escritura é divinamente inspirada. Eu não precisaria citar mais nenhum outro texto para mostrar como a Bíblia é a palavra de Deus. Mas e os erros que existem? Que erros? Que erros existem na Bíblia? Há um tempo atrás, alguém que congregava aqui, estava lendo o livro do Ehrman, que escreveu livros para dizer que a Bíblia tem erros. E ele entrou em contato e mostrou, mas isso aqui está errado. Alguma rápida pesquisa com homens que creem na Bíblia, como palavra de Deus, mostrei não, olha aqui. Aí falou, faz sentido. Aí ele mandou outro, aí faz sentido. Mandou outro, faz sentido. Pois é, você não tirou essa ideia da sua cabeça lendo a Bíblia, você está lendo alguém que não crê. E era o que estava acontecendo. Ele estava lendo esse homem, um apóstata, para dizer que a Bíblia tem erro. Mostre onde tem.
Porque se ela é a palavra de Deus, então ela tem eu, então não é a palavra de Deus. Irmãos, tudo, absolutamente tudo vai depender de como nós vemos esse livro. Não tem outro caminho. Esse texto de Romanos, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, Romanos 3, 4, diz de maneira clara: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Ainda que diga em nome de Jesus. O irmão John Gill, comentando sobre esse texto, diz assim: que tal coisa jamais entre na mente de qualquer um, para que a verdade de Deus não venha a ser de nenhum efeito. Jamais deixemos de afirmar que Deus é verdadeiro, fiel à sua palavra, constante em suas promessas e sempre cumprirá os seus propósitos, embora todo homem seja mentiroso, vaidoso, falacioso e inconstante. A Bíblia é a palavra de Deus. Homens morreram por causa dessa verdade. Foram à fogueira por causa dessa verdade. Eu citei Paulo, Pedro, mas e Jesus? O Deus de Paulo é diferente do Deus de Jesus. O que Jesus tem a dizer sobre a palavra que ele inspirou? Jesus é a palavra encarnada. O Verbo se fez carne. Mas em nenhum momento, muito pelo contrário, ele nega a palavra escrita, porque precisamos da palavra escrita para conhecer a palavra encarnada. Não há outro meio. O que Jesus tem a dizer sobre a palavra? E ele está falando aqui para o Pai. João capítulo 17, os versículos 14 a 17. Jesus está falando ao Pai para aqueles que creram nele. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se nós perdermos, irmão, essa base, acabou. Acabou. Por isso que nós vamos ver, somente a Escritura. Não são homens. Homens estão passíveis de errar. E se arrependerem, mesmo tendo dito bobagens, há perdão e misericórdia em Cristo. Irmãos, Jesus usa a Bíblia para responder à tentação do diabo. Jesus usa a Escritura várias vezes. Está escrito, está escrito. Por que ele usaria algo que não é a palavra dele? O que nós podemos aplicar, irmãos, desse primeiro ponto? Como eu e vocês devemos ver a palavra de Deus? Como nós devemos nos aproximar da Bíblia? Primeiro, quando você for ler a palavra, vá em oração, em submissão e temor. Senhor, essa é a tua palavra, e a única segurança que eu tenho de que o Senhor fala ainda é por meio dela. Não duvide, porque outros estão colocando em xeque. Seja Deus verdadeiro, e todo homem, não importa quem, mentiroso. Ela não pode errar, irmãos, porque ela é a palavra de Deus. Outro ponto, peça a Deus que fale com você por meio de sua palavra. Deus usa homens, já falei, usa, mas eles só vão falar de Deus se for de acordo com a palavra. Mas e se acontecer algo sobrenatural e não for de acordo com a palavra? Jogue fora. E se for inexplicável, mas contra a palavra, jogue fora. Não aceite. Esse é importante também.
Reconheça que devido à nossa limitação, pecaminosidade e coração enganoso, nós podemos errar na leitura e compreensão do texto. Qual é mais fácil? A Bíblia não é a palavra de Deus, tem errado aqui, ou eu que não estou entendendo com a minha limitação, com a minha falta de conhecimento, com o meu pecado, com o meu senso de justiça corrompido pelo pecado. Será que não é logicamente mais possível que eu esteja errado e não Deus? Não precisa ser nem cristão para compreender isso. Vá para a palavra, reconhecendo a sua limitação, e diga: Senhor, eu não entendo, mas eu não vou negar a sua palavra. Em humildade, fala comigo. E Deus vai tratar pelo princípio, a Bíblia explica a Bíblia. Ele pode tratar. Há textos difíceis na Bíblia? Sim. Que são mal interpretados? Sim. O erro está na Bíblia? Não. Está em quem está interpretando errado. O problema não está na Bíblia. Está em quem está usando mal a palavra. Ou para dizer que ela não é a palavra de Deus, ou para dizer que ela se contradiz, ou para trazer um ensino errado. Não é porque alguém pega um texto da Bíblia e diz que ela ensina a teologia da prosperidade que a Bíblia está errada. É quem está trazendo esse ensino que está errado. O diabo não usou a Bíblia. E na dificuldade, ore e examine as Escrituras. Procure homens piedosos que creiam no Evangelho e amem a palavra para ajudar você. Por meio de uma pregação, por meio de um livro. Busque o Senhor. E vá diante da Bíblia como palavra de Deus. Eu quero terminar sugerindo um livro. 780 passagens polêmicas da Bíblia. Se tiver tempo para ler. Ah, aquele texto está errado. Então você vai procurar aqui esse irmão que crê na Bíblia como palavra de Deus, um estudioso chamado Norman Geisler, que não é reformado, hein? Fez isso aqui, um trabalho de 40 anos. Ah, não, mas isso dá trabalho. Então a Bíblia está errada. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Que Ele nos capacite a estarmos na palavra e que o Senhor nos santifique pela verdade que é a palavra. Amém?